Boa noite a todos e a todas, uma saudação. Que bom estarmos juntos. Gratidão especial ao Cláudio, dirigente do centro, demais trabalhadores, a Ana, o Marcos. E o evangelho de hoje, eu sou o Renato, é capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Missão dos Espíritas, o item 4. Não ouvi já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizeis o Senhor. Vós que haveis posto a vossa fé em sua soberana justiça e como novos apóstolos na crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham, bem ou mal, cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Um evangelho bem interessante, né? Porque quando nós lemos, por exemplo, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, Emmanuel, ele traz toda uma reflexão, um esforço histórico sobre a evolução do mundo, a perspectiva da espiritualidade. Se nós juntarmos isso, né, isso na história do Brasil e das religiões, até o Brasil realmente ser escolhido, e não quer dizer que vai ser, mas foi uma escolha num momento, para ser o coração do mundo e a pátria do evangelho. Se você pegar o livro A Caminho da Luz, também do Emmanuel, ele vai falar já da evolução no universo, né? Então essa questão, no primeiro momento, já pegando aqui esse parêntese, né, de que essa questão da missão dos espíritas, que é propagar a reencarnação e a elevação dos espíritos, tá? Então é importante que nós sejamos claros para observar isso, para evitarmos defesas de bandeiras que só nos levam à separatividade, à heresia da separatividade. Quando é importante que a gente tenha uma espécie de visar a unidade e termos uma espécie de unicidade, né? Então não há divergências que justifiquem a divisão, apesar do de, né, ter sido de dois, mas não, nós temos que trabalhar sempre pela unidade. Então, quando eu digo que no coração do mundo, né, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aí acho que esse daí já não é do Emmanuel, ele é do Irmão X, mas psicografado pelo Chico, né? Então, A Caminho da Luz do Emmanuel e esse aí pelo Irmão X. Traz essa perspectiva de que essa boa nova foi planejada para vir, né? Já que o Cristo, quando ele parte para seguir os compromissos espirituais dele, os apóstolos perguntam: mestre, você vai nos deixar sós? Lá em João ele fala e ele diz: não, eu mandarei um consolador. E o Espiritismo, para nós que compreendemos isso, seria esse consolador prometido, em que haveria a comunicação direta. Antes de Jesus nós tínhamos os profetas, depois o anunciado, né, o Cristo, o Verbo se fez carne, e depois vem essa coisa moral da conduta com a perspectiva da existência, da evolução, e pela necessidade de passar por reencarnações sucessivas como uma regra, ela vem para outros países. Então começa uma ideia de trazer para São Francisco, mas a Europa não atendeu, acabou foi desaguando em guerras e guerras e mais guerras, né? E acabou que foi forjado para que essa questão da evolução do evangelho se desenvolvesse a nível espiritual no Brasil. Lembremos inclusive que o próprio espiritismo não nasce no Brasil, ele nasce na França, quando Allan Kardec, na época Hippolyte Denisart Rivail, ele frequentava, estava uma moda muito grande de mesas girantes, comunicações de espíritos,
E ele começou a estudar sistematicamente aquilo, ele, tecnicamente mesmo, né? Anotar, ver as datas, frequentar datas diferentes, perguntas iguais também para pessoas diferentes. Então, ele sistematizou tudo isso, foi lançado o livro em 1857, que é o Livro dos Espíritos. E de aí vem essa prova, né, para ele dentro de uma realidade científica. Então, a novidade não se discutia no passado a distinção entre ciência e religião. Elas caminhavam juntas. Com o florescimento das ciências, principalmente no século XIX, onde teoricamente as ciências surgiram como a gente entende hoje, dentro de um racionalismo, pós-iluminismo, aí vem o espiritismo. Então, só esse cuidado para que a gente comece a entender, e quando eu digo que o Brasil foi escolhido, não quer dizer que ele vá, né, para ser a pátria do evangelho, porque a Europa também já tinha sido escolhida, só que há uma programação, tanto para as pessoas, para os espíritos, quanto para os países, as nações, né? Essa programação trouxe, né, necessariamente responsabilidades. Por trás de grandes poderes, como disse no Homem-Aranha, vem sempre grandes responsabilidades. Então nós temos que levar isso adiante internamente, no nosso autoconhecimento e na nossa prática e relacionamento conosco, com Deus e com os outros. E assim, se a coletividade assim o fizer, de fato seremos a pátria do Evangelho. Se não, no momento hoje, o que nós somos é o país que tem mais espíritas no mundo. Mas ainda não é a pátria do Evangelho. Não é? Isso é uma construção de perenidade. É importante que se diga isso. Como quando falavam para o Chico sobre data limite, data disso, ele sempre diz que há programações, mas as programações podem ser alteradas. Essa é a diferença central entre destino e programação. Né? Destino é uma coisa que a gente não pode desviar. Um exemplo que tem destino, a morte numa vida encarnada. É destino. Né? A transformação, tudo que nasce se transforma. Né? E um dia passa pela transformação chamada morte. E continua. Então, quer dizer, isso é um destino. O demais, os desígnios, são programações. Então, é um projeto de trabalho, uma profissão, né, uma família. Então, elas vão passando pelas intempéries delas, pelos desafios. Né? Então, é isso que está programado. Né? O Brasil não está destinado. Isso é importante que a gente diga. E quando fala de reencarnação, por isso que eu estou dizendo para a gente entender o sentido dos espíritos, eles não estão enganados. Eles estão dizendo que nessa feição, pós-separação, história e religião, né, é importante até quem quiser estudar sobre sociedade teosófica, eram querendo exatamente no século XIX, no final do século XIX, tentando dizer que não era para separar a filosofia, a ciência e a religião, era para juntar que a gente conseguiria avançar mais, mas ficou essa coisa de quem é religioso não pode ser cientista. Por isso que o espiritismo é um misto de filosofia, ciência e religião. Nesse ponto, é um aspecto, como eu disse, também não é novo. Ele já existia. Agora, naquele momento, né, em que, historicamente, tínhamos tido uma Idade Média em que religião rejeitava qualquer ciência. Aí veio pós-Idade Média a ciência rejeitando religião. Então, ele traz nessa realidade uma ideia de convergência, que não é própria, não é exclusiva do espiritismo, tá? E a lógica das reencarnações também não é exclusiva do espiritismo, é lógico, né? Os Vedas, por exemplo, em torno de mais de 4.000 anos antes de Cristo, né? Se for ver o Mahabharata, o Bhagavad Gita, o Ramayana, né? Então já falava, é muito claro isso na cultura oriental. A reencarnação é um marco muito forte na cultura oriental. Então, você pega, por exemplo, o próprio budismo, Buda, né, teria vivido em torno de 600 anos antes de Cristo, tá? Já se tratava de reencarnacionismo, certo? Você vai encontrar o Lao Tse também em torno de 600 anos de Cristo no Tao Te Ching. Você vai encontrar o Ramayana e esses outros muitos milênios, pode-se dizer, para alguns que vinham na oralidade, certo? Mas o que é novo aqui é essa questão. Então, a missão dos espíritas ao levar essa mensagem, a primeira coisa é essa: não ficarmos com purismos, no sentido principalmente de querer dizer o que é nosso e o que não é, no sentido de separacionismo. Mas se a gente se entender como unidade, vamos sempre pensar
nos nossos raciocínios em nos unirmos a todas as outras pessoas, todas as outras religiões, né? Vermos tudo e retermos o que é bom, sermos felizes, fazermos o que é bom, o que é justo, o que é belo, e tudo isso só leva para a unidade. Daí o Criador, cremos num Deus, nas reencarnações que se ligam como se fossem contas, né, pérolas num colar. Tem um fio que liga todas as nossas encarnações e nós temos um nome pelo qual Deus nos chama, né, que é o nosso nome interno, e que é ele que está sendo desenvolvido em cada encarnação, em cada conta, em cada pérolazinha dessa amarrada nesse cordão. E a vida é o cordão, a unidade, né? E ele se interliga com todos os outros cordões, com todas as outras vidas, né? E as religiões também se interligam umas com as outras, né? Então, que fantástico termos a noção de unidade, não defendemos bandeiras, partidos, governos, estados, né? Religiões, mas trabalharmos a unidade, a irmandade universal, a reencarnação como forma de aprendizado. E a nossa missão é essa, a de reforma íntima, de reforma moral, porque mudando a nós, irradiando essa energia boa, nós tendemos a ter grandes impactos positivos no mundo. Então, como disse o Gandhi, sejamos nós a mudança que nós queremos ver no mundo, nos abracemos com todos, não vamos ficar no purismo, não vamos querer a ilusão, não é, de dizer que somos os inovadores. Não, nós estamos trilhando o nosso caminho há milênios para buscarmos a unidade, estarmos juntos com todos, vibrando. Quando um sobe, todos nós subimos. Quando um desce, todos nós descemos, no sentido de que isso nos abala. E o objetivo é subirmos juntos. E aí é o papel da missão dos espíritas. Estarmos fazendo a nossa parte onde quer que nós estejamos, especialmente mantendo a nossa energia, difundindo as boas energias, estando bem e praticando o bem. E assim, nos agregando na sintonia de outros que estão no mesmo sentido, e assim cada vez mais espíritos sintonizados com o bem vêm. Então, esse é o comentário de hoje. Obrigado, um abraço, uma semana de muita paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.